Imagine o sol do Mediterrâneo refletindo no mármore branco de Cesareia Marítima. Esta cidade não era apenas um porto comercial. Era o centro nevrálgico do poder de Roma na província da Judéia, um símbolo de autoridade e progresso imperial. Entre teatros grandiosos e aquedutos monumentais, a presença constante da milícia romana lembrava a todos que César era o senhor absoluto daquelas terras. No entanto, dentro dos muros do quartel, em um ambiente saturado de disciplina e rigidez militar, algo extraordinário estava para acontecer. Cornélio, um centurião da prestigiosa coorte itálica, personificava o ideal do soldado romano, firme, leal e respeitado. Mas, sob a couraça de bronze, batia um coração em busca de algo que as conquistas de Roma jamais poderiam oferecer. O que faria o oficial do exército mais poderoso do mundo se curvar diante de uma divindade estrangeira? Este paradoxo espiritual marca o início de uma das mudanças mais profundas na trajetória da humanidade. Cornélio não era um soldado comum aos olhos dos habitantes locais. Ele pertencia à elite militar, comandando 100 homens na estratégica coorte itálica, uma unidade composta por voluntários nascidos na própria Península Itálica, garantindo uma lealdade inabalável ao imperador. Contudo, Cornélio trilhava um caminho singular. Ele era conhecido como um homem piedoso e temente a Deus. Naquela época, esse termo designava gentios que, embora não fossem convertidos plenos ao judaísmo através da circuncisão, adotavam o monoteísmo e os preceitos éticos de Israel. Sua vida era uma narrativa de generosidade constante e oração fervorosa. Ele não apenas comandava soldados, mas liderava sua própria casa em um caminho de devoção, distribuindo esmolas ao povo e buscando a face do Criador incessantemente. Para os seus superiores em Roma, tal comportamento poderia parecer uma fraqueza ou uma excentricidade. Para o céu, entretanto, as ações de Cornélio estavam criando um eco que romperia as esferas celestiais. A rotina militar é pautada por horários rigorosos. E foi exatamente durante a hora nona, por volta das 3 horas da tarde, que o cotidiano de Cornélio foi interrompido pelo sobrenatural. Enquanto ele se dedicava às suas orações habituais, a atmosfera de seu escritório militar foi preenchida por uma luz intensa e uma presença majestosa. Um anjo de Deus apareceu diante dele, chamando-o com uma clareza que nenhum comando militar poderia igualar. O susto foi imediato. O centurião, acostumado a enfrentar perigos em campos de batalha, sentiu o impacto do sagrado e, tomado pelo temor, perguntou: "Que é, Senhor?" A resposta do mensageiro celestial foi um bálsamo. Suas orações e suas esmolas haviam subido como um memorial diante de Deus. O céu havia notado o soldado estrangeiro e um plano arquitetado antes da fundação do mundo estava prestes a entrar em sua fase crucial através de sua obediência. O anjo não trouxe apenas consolo, mas uma ordem estratégica e geográfica. Cornélio deveria enviar homens até a cidade portuária de Jope, localizada a cerca de 50 quilômetros ao sul de Cesareia. A missão era clara: localizar a casa de um homem chamado Simão, o curtidor, que vivia à beira-mar, e buscar um hóspede chamado Simão Pedro. A escolha de Pedro não era aleatória. Ele era o líder dos apóstolos, o homem que detinha as chaves do reino. Deus estava prestes a promover um encontro que desafiaria séculos de tradição e leis de separação. Cornélio, demonstrando a prontidão que o tornara um oficial de destaque, não questionou a logística divina. Ele convocou imediatamente 2 de seus criados e um soldado piedoso, homens que compartilhavam de sua visão espiritual, e explicou-lhes tudo o que havia ocorrido. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga nos comentários de onde você está assistindo a este vídeo.
O envio daqueles mensageiros foi o primeiro passo de uma ponte que estava sendo construída entre dois mundos aparentemente irreconciliáveis. Enquanto o sol começava a baixar no horizonte de Cesareia, os três homens partiam a cavalo, carregando consigo a esperança de um centurião e o destino de uma nova fé que estava prestes a explodir para além das fronteiras de Israel. A estrada costeira, tantas vezes usada para o deslocamento de legiões e mercadorias, agora servia de caminho para uma revelação que provaria que o amor divino não conhece fronteiras geográficas ou barreiras culturais, preparando o terreno para o que Pedro logo veria em um terraço sob o sol do meio-dia. Enquanto os mensageiros de Cornélio percorriam a estrada costeira sob a urgência do mandato angélico, o cenário desta história se desloca para a antiga e vibrante cidade de Jope. Lá, em uma casa estrategicamente situada à beira-mar, o apóstolo Simão Pedro encontrava-se em um estado de profunda transição, tanto física quanto espiritual. A escolha de sua hospedaria carregava um simbolismo que não passaria despercebido pelos seus contemporâneos. Simão Pedro estava na casa de Simão, o curtidor. O ofício de curtir peles era considerado ritualmente impuro pelos judeus mais rigorosos, devido ao contato constante com carcaças e sangue de animais. O fato de o líder dos apóstolos estar hospedado ali já sugeria que as barreiras da tradição estavam começando a se desgastar, mas o que estava prestes a acontecer no terraço daquela casa exigiria uma demolição completa de seus alicerces teológicos e culturais. Era cerca de meio-dia, e o sol do Mediterrâneo atingia seu ponto mais alto, fazendo com que o reflexo nas águas do porto de Jope ofuscasse a visão. Simão Pedro, buscando um momento de comunhão com o Criador, subiu ao terraço plano da casa para orar. Enquanto o aroma da comida que estava sendo preparada no andar de baixo subia pelas frestas, a fome física de Simão Pedro tornou-se um catalisador para uma experiência sobrenatural. Em meio à sua oração, ele caiu em um êxtase profundo, um estado em que os sentidos terrenos diminuem para dar lugar às percepções do espírito. Foi nesse silêncio interior que o céu pareceu se abrir diante de seus olhos, revelando uma visão tão magnífica quanto perturbadora. Descendo das alturas, algo semelhante a um grande lençol de linho, sustentado firmemente pelas quatro pontas, pousava em sua direção. À medida que a visão se aproximava, Simão Pedro pôde distinguir seu conteúdo com clareza, e o que viu foi um choque frontal contra sua identidade mais profunda. Dentro do lençol, misturados em um caos aparente, estavam todos os tipos de quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis que rastejavam e aves do céu. Não eram criaturas comuns aos olhos de um judeu zeloso. Eram animais que as Escrituras, no livro de Levítico, classificavam estritamente como impuros e abomináveis. Para Simão Pedro, que passara a vida inteira separando o sagrado do profano e o limpo do imundo para manter sua santidade perante Deus, aquele lençol representava tudo o que ele fora ensinado a evitar. Foi então que uma voz celestial rompeu o transe com uma ordem que parecia contradizer a própria lei que Simão Pedro tanto amava. Levanta-te, Pedro, mata e come. A reação do apóstolo foi instantânea e carregada de uma sinceridade visceral. De modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. Simão Pedro estava tentando proteger a honra de Deus, usando as regras que o próprio Deus havia estabelecido no passado. No entanto, o xeque-mate divino veio em uma frase que ecoaria através dos séculos. Não chames tu comum ao que Deus purificou. Para garantir que a mensagem não fosse apenas um devaneio momentâneo, mas uma verdade absoluta e transformadora, a visão e o comando repetiram-se por 3 vezes consecutivas, até que o lençol foi recolhido ao céu, deixando o apóstolo em um estado de perplexidade absoluta e confusão mental.
Enquanto Simão Pedro ainda lutava para processar o significado teológico daquela visão, a realidade batia pesadamente à porta da casa de Simão, o curtidor. Os mensageiros enviados pelo centurião romano haviam acabado de chegar e perguntavam pelo apóstolo. O Espírito Santo, atuando como o grande arquiteto desta conexão entre dois mundos, sussurrou diretamente ao coração de Simão Pedro, ordenando que ele descesse e acompanhasse aqueles homens sem qualquer hesitação. A transição do espiritual para o prático foi imediata. Ao descer as escadas do terraço, Simão Pedro encontrou-se cara a cara com o soldado e os servos de Cornélio. A quebra da primeira grande barreira aconteceu naquele exato momento. Contrariando todos os costumes de sua época, Simão Pedro convidou aqueles gentios para entrar e lhes ofereceu hospedagem sob o mesmo teto. Na manhã seguinte, o grupo iniciou a jornada rumo a Cesareia, caminhando por uma estrada que uniria o que a tradição humana havia separado por milênios. A jornada de Jope até Cesareia durou cerca de 2 dias, um intervalo de tempo em que Simão Pedro caminhou sob o peso de uma reflexão profunda. Cada passo dado na estrada costeira era um passo para fora de sua zona de conforto teológica. Ao entrar finalmente nos portões de Cesareia Marítima, a cidade que era o coração da administração romana na Judéia, o apóstolo carregava consigo a certeza de que o mundo nunca mais seria o mesmo. Quando ele finalmente chegou à residência de Cornélio, encontrou um cenário que transbordava a expectativa. O centurião não estava sozinho. Movido por uma urgência espiritual e uma generosidade de espírito, ele havia convocado sua família, seus servos mais próximos e amigos íntimos. A sala estava repleta de homens e mulheres que, pelas leis tradicionais, eram considerados distantes das promessas divinas. No momento em que Simão Pedro atravessou o limiar da porta, Cornélio, um homem acostumado a comandar legiões e a receber honras militares, prostrou-se diante do pescador galileu em um ato de extrema reverência. Simão Pedro, no entanto, agiu com a rapidez de quem aprendeu o valor da humildade nos pés de seu mestre. Ele estendeu as mãos, levantou o centurião e proferiu uma correção imediata e firme. "Levanta-te, que eu também sou homem." Esse gesto nivelou o terreno espiritual, eliminando a hierarquia humana diante da santidade de Deus. Ao olhar para aquela audiência atenta, Simão Pedro abordou abertamente a transgressão legal que estava cometendo. Ele explicou que, embora fosse um tabu cultural e religioso para um judeu associar-se com estrangeiros, Deus havia usado a visão do lençol para lhe ensinar uma lição definitiva. Nenhum ser humano deveria ser rotulado como imundo ou comum. A barreira do preconceito, que fora construída ao longo de séculos de separação, ruiu naquele exato instante. Cornélio, então, descreveu com detalhes a visita do anjo em seu escritório militar, confirmando que aquele encontro era o resultado de uma coordenação divina perfeita. Com o coração ardendo, Simão Pedro começou a pregar, e suas palavras foram o alicerce de uma nova era. Ele declarou com convicção: "Reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas." Ele narrou a trajetória de Jesus, desde a sua unção com o Espírito Santo até os milagres que curaram os oprimidos. Ele descreveu a crucificação e a glória retumbante da ressurreição, apresentando Jesus como o centro da história humana. Mas, enquanto o apóstolo ainda explicava que todos os que nele crescem receberiam o perdão dos pecados, algo sem precedentes aconteceu. O Espírito Santo, sem esperar pelo fim do sermão ou pela imposição de mãos, interrompeu a fala de Simão Pedro. Uma onda de poder divino varreu a sala, e aqueles gentios começaram a falar em línguas e a glorificar a Deus com o mesmo fervor que os apóstolos no dia de Pentecostes. Os judeus que acompanhavam Simão Pedro ficaram atônitos. Eles testemunharam a prova irrefutável de que o céu
havia aberto suas portas para todas as nações da terra. Diante de tal manifestação, Simão Pedro ordenou que Cornélio e toda a sua casa fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Esse Pentecostes dos gentios foi o marco inicial da expansão global da fé, permitindo que o Evangelho saísse de Jerusalém e percorresse o mundo. O impacto dessa união ressoa até os nossos dias, lembrando-nos que o amor de Deus ignora fronteiras e rótulos humanos. O evento em Cesareia nos desafia a olhar para o nosso próprio lençol, as pessoas que excluímos por preconceito ou tradição, e a entender que Deus já as purificou. A oração persistente de Cornélio e a obediência corajosa de Simão Pedro construíram a ponte que nos permite hoje fazer parte dessa grande família. Ao concluirmos esta narrativa épica, somos convidados a ser agentes dessa mesma inclusão e amor. Se você sente que essa mensagem de união é vital para os dias atuais, comente a frase "Deus não faz acepção" e compartilhe esta descoberta com mais pessoas. O encontro entre o centurião e o apóstolo prova que, quando buscamos a Deus com sinceridade, Ele move céus e terras para nos encontrar.